Olá galera, estamos de volta com mais uma edição desse VOTE, edição especial. Todos os domingos nós lançamos aqui essa edição mais elaborada, mais editada, para trazer assuntos importantes, polêmicos, que dizem respeito a todos nós, ok? Pois é, eu aqui de Cuiabá, eu Nus Amorim, professor de Geografia, e o meu colega, professor Tiago Wesley, lá de Lucas do Rio Verde, professor de Matemática. Pois é, nós estamos sempre aqui na sua telinha, trazendo informações, notícias. E olha, antes de mais nada, eu quero dizer para você que é muito importante que você use a máscara. Aliás, o tema de hoje é exatamente a respeito da máscara, da importância da máscara no combate à pandemia. Bom, mas a máscara é muito importante, você estar sempre se prevenindo, evitando o contágio, evitando contagiar outras pessoas, enfim, é um ato de solidariedade, inclusive, ok? Então, olha, use a máscara, não precisa autorização de nenhum governo, é uma questão de consciência, é uma questão de inteligência, você se prevenir, ok? Então, vale a pena, realmente, a máscara pode evitar a sua morte e a morte de pessoas que você também gosta, tá bom? Então tá, dito isso, no programa de hoje nós vamos falar exatamente, como eu disse, sobre o Covid-19. Vamos fazer um pequeno histórico e saber como é que ele começou, como é que ele chegou aqui no Brasil, o que tem sido feito para combater, os resultados que estão sendo obtidos com este combate, como é que transformou, inclusive, a vida da sociedade aqui no Brasil, tá bom? É uma doença que ela se confunde com uma gripe. Ela tem sintomas muito parecidos como febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor na garganta, né? Perda no paladar, perda também no olfato, ok? Na verdade, é causado por um vírus chamado Covid-19, tá? Que, segundo informações, os primeiros casos teriam ocorrido na cidade de Wuhan, lá na China, do outro lado do mundo. E ela foi evoluindo através de uma mutação de outros vírus, como o SARS, que já foi lá de 2002, um vírus que também causou mortes lá na Ásia, principalmente, e o Covid-02, que também causaram contaminações em vários pontos do mundo nos anos, como eu disse, 2002 e 2008. Então, o Covid-19 provavelmente tenha sido uma evolução, uma mutação do vírus do SARS e do COVID-2. Lá na China, como eu disse, os primeiros casos teriam surgido na cidade de Wuhan, uma cidade que, para vocês terem ideia, tem mais de 10 milhões de habitantes. A China é o país mais populoso do planeta, com cerca de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, já indo para 1,5 bilhão de habitantes. É o país mais populoso, é um país que tem grandes concentrações urbanas, bem desenvolvido, enfim, é uma potência, inclusive, mundial, potência econômica, e realmente é um país que vem em expansão no mundo. Logo após os primeiros casos registrados na China e com os intensos movimentos de pessoas indo lá para aquele país e saindo de lá para todas as partes do mundo e outros continentes, rapidamente, já nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, se espalhou por vários países, principalmente e inicialmente atacando mais a Europa. O vírus, em cerca de 80% dos casos, terá pequenas consequências na saúde dos contaminados. É como se fosse uma gripe um pouquinho mais pesada. Em 15%, segundo os estudiosos, terá necessidade de medicamentos mais específicos. Agora, em cerca de 5% dos contaminados, poderá sim se agravar e causar até mesmo a morte. As maiores vítimas parecem ser pessoas consideradas de risco, como idosos, que já têm problemas crônicos, né? Ou pessoas que já têm outros problemas de saúde, mesmo não tão idosos assim. Pessoas que já têm problemas respiratórios, que têm órgãos comprometidos, eles também são grupos de risco. Assim, países como a Itália e a Espanha, e a Inglaterra também, logo tiveram uma explosão de contaminados pelo Covid-19. E o número de óbitos cresceu assustadoramente. Rápido, ele foi se alastrando
naqueles países. O primeiro caso oficial registrado aqui no Brasil foi logo após o Carnaval. Aliás, esse é um capítulo à parte, né? O Carnaval, que já com a pandemia em andamento e em expansão lá na Europa, na Ásia, aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a doença teria chegado em fevereiro. Possivelmente iniciou as contaminações em plena época de Carnaval. Os governos já poderiam ter se prevenido e evitado a chegada do coronavírus em vários pontos do Brasil, porque o Carnaval, todo mundo sabe, é a maior festa popular do nosso país e concentra grandes multidões em vários pontos do país, né? O primeiro caso, como eu disse, teria vindo lá da Itália, pelo menos é o caso oficial. E a pessoa que foi contaminada se sentiu os primeiros sintomas após ter contato com familiares e várias pessoas onde ele morava, lá em São Paulo, né? Ainda no mês de fevereiro. Quando chegou ao Brasil, a doença já era considerada uma ameaça mundial, pois se sabia da facilidade e da rapidez no contágio, bem como do nível de agressividade do vírus. Ele era muito agressivo mesmo, ele rapidamente ele se propaga, ele se transmite pela respiração, pelo ar, e vocês imaginem um ônibus na escola, num bar, num trabalho, enfim, na igreja, a concentração de pessoas e o trânsito, metrôs, trens, e aí a disseminação foi muito rápida. Mesmo sendo vista por todos os países e até com os alertas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, dos perigos do Covid, algumas autoridades governamentais não deram os devidos cuidados para combater a transmissão da doença. Um exemplo foi a festa carnavalesca mesmo, que mesmo com a pandemia já em andamento, ela aconteceu normalmente. Aqui no Brasil, o pessoal foi para as ruas fantasiados, beijaram, abraçaram, correram, enfim, multidões enormes, Rio de Janeiro, Bahia, enfim. O pessoal não estava nem aí, queria era carnaval. O Ministério da Saúde, que tinha à frente o médico Luiz Henrique Mandetta, adotou medidas orientadas pela OMS, tá? Orientando a população ao isolamento horizontal, ou social. O pessoal fique em casa, fique todo mundo em casa, ou seja, fechamento do comércio, escolas, igrejas, bares, restaurantes, academias. Era para ficar realmente o pessoal em casa, só sair em extrema necessidade ou aquelas funções que realmente precisem, ou seja, consideradas de urgência, são essenciais. Diferente dessas orientações que foram adotadas na maioria dos países afetados pela pandemia, o nosso presidente Bolsonaro, afirmava na época que era apenas uma gripezinha e que deveria ser adotado o isolamento vertical, deixando o comércio e outras atividades funcionando. Somente aqueles que fossem considerados do grupo de risco, ou seja, aqueles que eu já disse, idosos ou aquelas que possuíssem alguma doença crônica, deveriam ficar isolados. Essa é a linha que até hoje do presidente Bolsonaro, contradizendo, indo contra as previsões na época, inclusive do próprio Ministério da Saúde, o que o Mandetta apregoava por todo o Brasil, para toda a população, o presidente ia na contramão. Ainda em março, Bolsonaro e uma comitiva esteve nos Estados Unidos em visita oficial ao presidente Donald Trump. Na volta, várias pessoas da comitiva tiveram exames positivos para o coronavírus. Muitos suspeitaram que Bolsonaro estivesse contaminado, mesmo que o mesmo negasse, o que gerou polêmica e até mesmo um caso de justiça. Ele não quis mostrar, a primeiro momento negou-se, dizendo que era uma questão de segurança, da intimidade, a preservação íntima do presidente, ele não iria expor. Foi até as últimas consequências na justiça, até que o Supremo obrigou ele a mostrar o seu exame. E no exame, pasmem, veio um nome de uma outra pessoa, não veio no nome do presidente, e deu negativo. Os números avançaram e cresceram por todo o país, fazendo com que vários governos adotassem medidas de guerra contra o coronavírus e também contra a vontade de Bolsonaro. Medidas de guerra aqui dentro do Brasil, né? O pessoal fez o famoso tranca-ruas, que a gente chama aqui, né?
Infelizmente, algumas cidades, inclusive, chegaram a fechar as suas entradas para evitar a contaminação. Foi tudo isso contra a vontade do presidente, que sempre defendeu o relaxamento do isolamento social e o uso da cloroquina para o tratamento da doença. Aí surge a famosa cloroquina, né? Mesmo sem um embasamento científico e contra as orientações da Organização Mundial da Saúde. Já começou-se um impasse. E aí, nessa quebra de braço, né, entre o governo, na figura do presidente, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, dizendo que não pode se receitar a cloroquina, não se deve receitar no momento, não se tem a eficácia, não se tem ainda o resultado, é muito precoce, e também contra a questão do isolamento social ou vertical. Nesta queda de braço caiu quem? Caiu Mandetta, caiu o ministro da Saúde. No dia 16 de abril, após vários embates e discordâncias do ministro Mandetta, ele entrega a pasta da saúde em meio ao crescimento de casos pelo país, dando lugar para o médico Nelson Teich, que durou, vejam vocês, menos de um mês à frente do ministério. Ele chegou praticamente mudo e saiu calado. Quase nada mudou. A política continuou sendo a mesma do ministério, aquela que Mandetta estava desencadeando em todo o país, em consonância com a Organização Mundial de Saúde. O Nelson Teich, como médico, também não, vamos continuar na mesma política, no mesmo caminho, contrariando o que Bolsonaro queria. E aí, mais uma vez, não durou um mês, ele também entregou as pastas. E os números da contaminação e mortes dispararam no Brasil, deixando o país em segundo lugar em casos pela Covid-19, tanto de contaminação e agora também pelo número de óbitos, pessoas que morreram. Mesmo com a saída do Teich, que praticamente nada fez de diferente ao Mandetta, como eu já disse, assume interinamente, era para ser interino, já tem mais de quase 2 meses, interinamente o Ministério da Saúde, o general do Exército, Eduardo Pazuello. E continua há cerca de quase 2 meses, como eu disse, no cargo, mesmo sem ser médico. Ele era general do Exército, não tinha nada, não tem formação nenhuma em medicina, mas está à frente do Ministério da Saúde. A briga judicial entre o governo federal e os estaduais também foi um capítulo à parte, ainda continua sendo um capítulo à parte, enquanto Bolsonaro, o governo federal, né, o presidente pelo menos, né, a figura vamos ter que definir o que o presidente quer e o que o Ministério da Saúde orienta. O Ministério da Saúde, que é o órgão oficial para tratar da saúde no país, orienta o isolamento social, né? Orienta que se não deve tomar ainda cloroquina, que ela não tem eficácia e pode ser até perigosa para a saúde de muitas pessoas. No entanto, Bolsonaro faz propaganda e toma cloroquina e indica cloroquina para a população. E também diz que tem que se abrir o comércio, tem que se abrir e ter um isolamento somente vertical. Repetindo, só os idosos e com problemas de saúde é que devem ficar isolados. Esta é a teoria do Bolsonaro. Mas continuam crescendo os números, né? E os municípios e governadores adotaram métodos diferentes, contrários. Isso virou uma guerra judicial também, a ponto do Supremo Tribunal Federal dizer, olha, a saúde tem que ser orientada pelo governo federal, mas quem decide são os municípios e governos. Os governadores também têm autonomia para atuar em seus estados e municípios. Isso virou realmente uma guerra inclusive política, entre Bolsonaro e alguns governadores, principalmente o de São Paulo e também o Dória, né? E o Witzel, no Rio de Janeiro. Outra controvérsia, o uso da máscara. Eu abri o programa falando sobre a importância da máscara, a importância para se prevenir. A utilização do gel, o álcool 70, higienização das mãos. Essas práticas adotadas pela maioria absoluta da população no mundo, à exceção de poucos que seguem orientações e atitudes do presidente da República, por exemplo, que se nega. Foi até a justiça, mais uma vez, para não colocar a máscara
né, para não ser obrigado em locais públicos a utilização da máscara. O presidente não precisa usar a máscara. Isso já é decidido na justiça. Pasmem os senhores. Mas isso foi sim para o Supremo, né? Então, o presidente da República teima em não atender às recomendações das autoridades de saúde do nosso país e também da OMS. Vocês imaginem na cabeça do cidadão como é que ele vê tudo isso. Ele fala, para quem que eu vou olhar? Para quem que eu vou me orientar? O presidente falando que tem que tomar cloroquina e que eu posso andar sem máscara, ele anda sem máscara, ele vai no comércio, ele vai em tudo quanto é lugar, abraça pessoas, pega a criança e tudo bem. Então, para quem? Já os médicos, a OMS diz que não, isolamento, cuidado, use a máscara. E aí? Agora, depois de muito abusar da sorte, andando sem máscara, provocando multidões, participando de eventos sem a mínima proteção, Jair Bolsonaro, o Messias, aponta positivo para o coronavírus. Semana passada agora. Semana passada ele já começou com os sintomas e deu positivo na segunda-feira agora. Mas, mesmo assim, posa de garoto propaganda para o uso da cloroquina. Tô tomando, ok? Tô tomando a cloroquina, ok? Tô me sentindo bem, ok? Afirmando estar tranquilo e se recuperando com o medicamento. Desta vez, sem nenhuma preocupação com sua intimidade, mostrou para diferente lá da primeira ocasião lá, que ele dizia, não, minha intimidade, preservar a segurança nacional, né? Foi até a justiça para não ter que mostrar o laudo médico, o resultado dos exames. Desta vez, foi lá e disse aqui, o exame é meu, tal, estou contaminado sim. As atitudes dele causam, em parte da população brasileira, uma série de dúvidas, como eu já disse, e até descrença na ciência. O pessoal não sabe mais, eu vou obedecer a ciência, os médicos, a OMS, ou eu vou seguir os caminhos do meu presidente. E aí essa dúvida gera descrença, desconfiança na ciência, como mostra, por exemplo, a participação do professor Tiago, lá de Lucas do Rio Verde. Com essas polêmicas e desmandos e desencontros, podemos dizer assim, a crise na saúde com a falta de hospitais, leitos, respiradores em vários estados brasileiros causam milhares de mortes todos os dias. Nós já estamos com mais de 70 mil óbitos em todo o país, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, que é a maioria, né? Ainda, segundo os especialistas, não atingimos o pico da pandemia aqui no país. Os números tendem ainda a crescer muito mais, deixando a população alarmada, apavorada. Nesse aspecto, eu abro um parênteses aqui para homenagear meu querido pai. Perdi meu pai na última quarta-feira. Ele nos deixou vítima da Covid lá em Santos. Depois de uma longa luta pela vida, foi entubado, passou por uma traqueostomia, mas não resistiu. Perdi papai. Mas a minha dor não é isolada. A minha dor se soma a mais de 70 mil brasileiros, infelizmente, e outros milhares pelo mundo afora, vítimas dessa Covid. E quem perde um parente, um pai, um irmão, um filho, não admite brincar com a saúde, com a ciência. Ele sente na carne, na pele, o gosto da perda, da derrota, da angústia. Saúde, vida, é uma linha tênue, uma pequena linha. E o fato de você sair para, de repente, passear ali no parque pode ser o fato preponderante para você encontrar a morte. E aí fica uma reflexão. Quem está com a razão? Com todas essas polêmicas, com tantas dúvidas, com tantas dores, com tanta morte e ameaça, milhares de famílias e hoje idosos, jovens e crianças perderam a vida, como eu já falei, mostrando que o vírus não escolhe as vítimas. Todos nós brasileiros, tendo votado ou não nos atuais governos, tanto federal, Bolsonaro, como estaduais, vivemos na mesma sociedade, com suas diferenças econômicas, sociais, religiosas, políticas, mas estamos expostos, uns mais, outros menos, ao vírus invisível,
que pode ser fatal a qualquer um de nós, ricos, pobres, brancos, negros, gordo, magro, homem, mulher, de qualquer religião, de qualquer credo, enfim, todos nós, uns mais, como eu disse, outros menos. A população mais carente e mais pobre está muito mais exposta. Aquele que anda de ônibus nas ruas, indo para o trabalho, esse está muito, mas muito mais exposto lá no ônibus, na concentração, do que aquele que vai no seu carrinho, no ar-condicionado, isolado. Né? Esse está menos exposto, mas também está exposto. Enfim, todos nós temos que ter inteligência, raciocínio, temos que unir as mãos e falar: vamos tomar em nossas mãos a saúde do nosso país e vamos definitivamente tentar vencer essa guerra, diminuir o número de contaminados e de mortos, a qualquer custo, porque a próxima vítima pode ser um de nós. Mesmo que não concordemos com ideias e pensamentos ideológicos, somos todos seres humanos e toda vida é importante. Essa é a mensagem de hoje. Eu fico por aqui, mas antes, se você gostou, se você quer participar, é só se inscrever aqui, ó, ligue, ó, VOOTI, V-O-O-T-I. Acesse, se inscreva e divulgue nossa página, ok? Eu espero que você tenha gostado. A gente fez essa recapitulando a história do coronavírus e a importância de se preservar. Um forte abraço e até a próxima.